dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você está nos ouvindo, mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Su. Bom retorno. Para quem olhar o rostinho da Su vai perceber a cara de quem tá voltando de férias, de tranquilidade, de paz, reenergizada para um 2025 incrível. Energizado, né? Brinquei muito com as crianças e muito empolgada aí da gente estar de volta, né? E volta com chave de ouro, com uma pessoa muito especial pra gente, né? Hoje a gente está tendo uma oportunidade de um convidado daqueles de excelência, como a gente sempre tem uma oportunidade de estar conversando um pouquinho. Quer apresentar? Quero apresentar, e antes de fazer aquele currículo, mini currículo, eu queria falar um pouquinho da pessoa que está com a gente, né? A gente fez clínica junto lá no HC em São Paulo, e é tão interessante que sempre o nome dele estava muito à frente, né? Eu lembro que tinha uma pessoa, a Claudete, não sei se você lembra, que mandava sempre e-mail, né? Para os residentes da clínica, e tem uma pessoa que está levantando a bandeira, seja por questões do paciente, seja questões do residente. Eu ficava, gente, quem é essa pessoa, né? Quem é esse líder, né? Que tem essa voz, né? Essa fala, e fala de questões muito sensíveis, né? E aí o universo foi e nos colocou novamente para questões tão sensíveis. Então, quem é essa pessoa? É o Daniel Girardi, que é oncologista clínico, coordenador da oncologia clínica do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, chefe da oncologia clínica do Hospital de Base de Brasília. Seja muito bem-vindo, Gira. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rony. Obrigado, Suelen, pelo convite de estar aqui. Para mim é um prazer, uma honra estar entre amigos aqui junto com vocês. Ai, que maravilha. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É muito interessante, né, você falar dos reencontros da vida, né? A gente conversou já de alguns colegas e como que faz essa parceria, esse crescimento aqui em Brasília, né? Longe lá de São Paulo, enfim, e formando equipes. Que bacana. E Gira, a gente gosta de conversar, iniciar como bons paliativistas, sabendo um pouquinho da biografia. Então, gostaria de perguntar quem é Daniel Girardi, o nosso Gira, né? Como a gente fala geralmente lá no Sírio. Pronto. Então, começando um pouquinho pela parte pessoal, né? Eu sou casado com a Thaís, que é amiga aqui da Suelen também. Um grande beijo, Thay. Pai de 2 menininhos, o Rafa e o Léo. O Rafa nascido aqui em Brasília, o Léo nascido nos Estados Unidos. E profissionalmente sou oncologista, formado pela USP, junto com a Suelen. A gente fez clínica médica, depois da clínica médica eu segui fazendo oncologia. E logo que terminou a oncologia lá em São Paulo, eu recebi um convite para vir para Brasília e vim para Brasília. E aqui acabei fazendo a minha vida, estou aqui em Brasília desde 2017. Aqui eu construí minha família, estou vivendo a minha vida e muito feliz aqui em Brasília. Então seria mais ou menos isso. Legal, virou brasiliense então mesmo. Brasiliense. Bacana. De coração brasiliense mesmo, né? Eu lembro que a gente conversa muito, como você gosta de Brasília, Gosto, né? Hoje eu não tenho nenhuma pretensão de sair de Brasília. Eu gosto muito da cidade, que é uma cidade muito boa para criar família, para cuidar dos filhos. E traz uma qualidade de vida muito interessante e é onde eu me realizei profissionalmente mesmo, né? Nos locais onde eu trabalho. Então, gosto muito de estar aqui e não tenho nenhuma pretensão de sair, não. Sorte de Brasília, né? Sorte total. dos pacientes que estão aqui em Brasília. Quem conhece o Girardi sabe disso. E o que te levou a escolher a oncologia na tua carreira? A oncologia, ela começou desde que eu estava na faculdade, na graduação. Eu já me interessei pelo tema, participei durante ali o 3º, 4º ano da faculdade da Liga de Oncologia, né, que é uma liga de acadêmicos, onde os acadêmicos eles começam a ter contato um pouco com a rotina da oncologia. E ali eu já comecei a me interessar. E eu acho que um pouco desse interesse, eu sempre gostei mais de clínica do que cirurgia. Eu nunca tive, desde o início da faculdade, nenhuma pretensão de seguir nenhuma carreira cirúrgica. Então eu sempre gostei mais de clínica médica. E dentro da clínica médica eu sempre gostei de contato com pacientes mais graves. Então acho que foi um pouco assim, um gosto por tentar, de certa forma, ajudar os pacientes, ou de certa forma marcar um pouquinho a vida dos pacientes e de poder participar ali daquele cuidado, seja eventualmente melhorando o paciente de uma condição grave, trazendo ele de volta para a saúde, ou seja, muitas vezes dando conforto e ajudando a passar por aquele momento difícil. Então, cheguei a pensar em fazer UTI, cheguei a pensar em fazer cardiologia, e a oncologia sempre
teve ali dentro do meu radar. Aí fui para a clínica médica depois que eu terminei, nunca pensei em fazer nada cirúrgico, sempre sabia que eu ia terminar a faculdade e fazer clínica. Cheguei ainda com a cabeça aberta na clínica, pensando um pouco, talvez, em cardiologia, pensando um pouco em oncologia, mas ao longo da clínica médica eu vi que a oncologia era o caminho a seguir mesmo. Muito por conta disso, eu sempre fui mais atraído por essas especialidades que lidam com agravos de saúde mais intensos, digamos assim, né? Pacientes com problemas de saúde mais sérios. E por quê? É um pouco por conta disso, assim, eu acho que na faculdade eu sempre gostei um pouco de ter essa sensação de estar podendo, de alguma maneira, fazer a diferença na vida daquela pessoa. E esse fazer a diferença é isso, tanto na forma, assim, de conhecimento técnico, de você, com o seu conhecimento, tentar modificar aquela doença ou aquele problema que o paciente está passando, ou nisso, ou de estar ali do lado, de ajudar o paciente a passar por aquilo, ou de trazer conforto para o paciente, de trazer conforto com a família. Então, eu sempre gostei um pouco disso. Então, eu gostava, por exemplo, de UTI. Eu gostava de estar ali na UTI, de participar das visitas dos familiares da UTI, de conversar com os familiares. Então, durante um tempo, eu pensei em fazer UTI até por conta disso. Mas depois eu gostava também da parte ambulatorial, de consultório. E aí eu acabei desistindo um pouquinho da UTI para ir mais para a parte... Porque eu gostava também dessa rotina de consultório, de poder atender o paciente, de criar um vínculo, do paciente estar retornando depois, você vai mantendo o vínculo com o paciente, com a família. Então, um pouco disso, assim. Acho que é um pouco esse gosto de estar próximo, tentando fazer a diferença ali no pacientes que estão numa situação mais grave, mais complexa. Nunca gostei muito daquelas especialidades com baixa complexidade. Eu sempre gostei mais de coisas mais complexas mesmo. É interessante, né, você trazer isso, porque eu acho que vocês fizeram clínica junto, isso fica meio nítido ao longo da clínica, né? Aquele colega que gosta particularmente desses casos mais complexos, que tem um appeal a mais para esses casos de procedimento, algumas outras coisas de intervenção ali, e aqueles outros colegas que são puramente ambulatorialmente, né? Vai para o outro momento em si, né? Isso é uma coisa que é bem nítida, né? Eu acho que até quando vocês fizeram, não sei se dermato, por exemplo, ainda fazia clínica antes para depois fazer dermato, e é uma das características em si. E aí, Gira, nessa seu encontro mais com casos mais complexos, como que você lida com isso? E principalmente naqueles casos que, enfim, que não tem cura em si, e aí vão receber um tratamento mais de controle, remissão de doença. Como que é para você lidar com isso, assim, no seu dia a dia? Esse é um desafio. A oncologia, eu acho que uma das coisas que me atrai na oncologia é a possibilidade de cuidar do paciente em vários cenários, né? Então, você tem tanto o paciente ambulatorial quanto o paciente internado. A gente está sempre no hospital vendo pacientes internados, né? Então, você consegue cuidar do paciente em vários estágios ali. E no começo da oncologia, eu tive um pouco de dificuldade em lidar com o paciente que não tem perspectiva de cura, mas por uma questão emocional mesmo. Eu tinha dificuldade no início de dar uma má notícia, eu acabava sofrendo junto com o paciente, sofrendo junto com a família, e tinha às vezes uma dificuldade de trazer aquela notícia difícil para o paciente e para a família. Era uma coisa que eu tinha mesmo. Então, no início eu tinha essa dificuldade. Eu gostava muito da oncologia, gostava né, de querer estar ali presente, de alguma forma ajudar o paciente e a família, mas era uma dificuldade que eu tinha de poder desenvolver assim, ferramentas internas para que eu pudesse dar uma má notícia ou cuidar de um paciente numa situação difícil, onde ele está chegando no final da sua vida, de uma maneira tranquila, que passasse confiança e conforto para o paciente e para a família, e que eu pudesse fazer isso também de uma maneira que não me causasse muito sofrimento, e no início causava bastante. Aí, essa foi uma das coisas que me chamou muita atenção no cuidado paliativo, que lá no ICESP a gente tinha desde o início contato com a equipe de cuidados paliativos, e a gente fazia treinamento nesse sentido, que não existia, por exemplo, na clínica médica, né? Na clínica médica a gente lidava com essas situações também, um pouco menos do que na oncologia, mas lidava, né? Paciente em UTI, paciente em pronto-socorro, com doenças graves, às vezes falecendo. E essa era uma dificuldade que eu tinha durante a clínica médica. E na oncologia,
Uma das coisas que me ajudou foi justamente o contato com a equipe de cuidados paliativos, onde você tinha lá treinamento, como dar uma notícia, como você se comportar naquela situação, como você poder transmitir confiança e conforto para a família, e fazer os roleplays, né? Junto com a equipe de cuidados paliativos, e isso era interessante. Durante a clínica, a gente teve um pouco disso na UTI, né? Que você tinha lá o Marcelo, o próprio Daniel Fortes. Então, eles tinham ali algum grau de treinamento de, olha, como é que você vai dar essa má notícia, como é que você vai falar que o tratamento não está funcionando, que o paciente está piorando. E aquilo eu gostei muito, daquela dinâmica de como você deve fazer esse momento, que é um momento que eu acho que é muito importante, né, dentro de um cuidado de um paciente. É fácil dar a boa notícia, né? Mas é muito difícil você dar uma notícia ruim. E eu tinha muita dificuldade no começo. Então, na UTI, eu tive um pouco de contato com isso, gostei. E depois, na oncologia, o que me ajudou muito foi esse contato com a equipe de cuidados paliativos e esse treinamento, que eu acho que é fundamental, não só para o oncologista, mas para várias especialidades que lidam com isso, né? Dentro das especialidades clínicas e até mesmo cirúrgicas, né? Que a gente acaba focando muito na oncologia. Felizmente, a residência que eu fiz tinha esse apelo, né, de aproximar o residente da oncologia desde o início com a equipe de cuidados paliativos, para justamente você ter esse treinamento, você criar essas habilidades que não são habilidades fáceis e que não são ensinadas na faculdade, né? São coisas que você vai aprendendo ali no dia a dia, e você ter alguém ali para guiar e para dar algumas instruções, para dar algumas diretrizes, algumas ferramentas para você usar nisso, foi bem bacana. Então, hoje eu gosto muito de lidar com paciente oncológico, e eu uso muito disso que eu aprendi durante a residência, que é esse cuidado, né, de você estar próximo, saber comunicar uma má notícia, saber comunicar e estar próximo ali do paciente e da família em momentos, às vezes, difíceis, né, estar disponível, acolher aquela família, dar a atenção que eles precisam. Que legal, assim, te ouvindo, né, você falando, você já tinha um interesse pelo paciente complexo, então isso já demonstra... Porque você acaba lidando durante a formação, tanto no internato, tanto na faculdade, como na residência, você lida, pouco, mas você lida. E você reconheceu a questão de não ter um treinamento específico e como que era necessário o treinamento para essa soft skill. Que é uma soft skill no sentido de tanto da comunicação, mas também um ponto que eu acho que chamou muita atenção, da elaboração. Porque você comentou, né, que também tinha um sofrimento muito grande, não que agora não tenha, mas umas formas e ferramentas também para lidar com isso, que eu acho que é um ponto significativo, né? Porque é inerente, para quem lida com paciente complexo, igual você citou, a UTI, outros ambientes, é inerente a gente estar sempre lidando com uma complexidade em relação ao fim de vida, ou até mesmo com uma questão de cura, ou para uma melhora, um controle, né? Isso, e aí para o profissional que está lidando ali, são duas faces da mesma moeda, né? No mesmo momento, às vezes, um consórcio. Você deve ter vivenciado muito isso. Paciente que veio os exames, nossa, tá curado, tá em remissão. E um outro paciente, nossa, sua doença progrediu, metástase, agora a gente vai ter que mudar de linha, ou não é possível mais uma linha. Então, saber lidar isso numa manhã é algo de uma exigência emocional pro profissional de maneira absurda. E a gente não tem um treinamento durante a faculdade, ou não vinha tendo, né? Hoje tem um olhar mais atípico para isso, um olhar mais... Agora ficando mais estruturado, né? E vocês estão falando da maior referência brasileira pra gente em relação à clínica médica, oncologia, e como que era isso há alguns anos atrás, né? Então, a necessidade dessa evolução. Nossa, interessante, né? Agora, ouvindo vocês, outra questão que eu queria, né, trazer aqui que vocês acham. Quando a gente fala sobre né, a pessoa profissional que tem interesse por cuidar de casos complexos. Então, isso já traz uma sensibilidade da pessoa, né? Sim. Né? E para lidar com a questão emocional do outro e a nossa questão. Quando a gente fala sobre isso, a minha sensação é que as pessoas acham que então essa pessoa tem que ser iluminada, especial. E, na verdade, é quando você traz que é técnica. Né? É claro que abrir as demandas emocional do outro, que significa... Naturalmente, você também vai precisar, né, para se conectar com essa outra pessoa, também está com a sua questão emocional aberta para isso. Não coloca isso como algo
como mágico, né? Ou que você precisa simplesmente colocar, sei lá, tocar na mão da pessoa ou dar um abraço nela. Não é sobre isso, né? Há algo sistemático, algo técnico que pode ser aprendido e melhor, deve ser aprendido para todos os profissionais que cuidam de pessoas, Não né? é um talento simplesmente natural que vem, não é uma formação técnica, que é isso que o Gira comentou, né? Inicialmente foi evoluindo e progredindo, né? Na nossa pós-graduação, em alguns momentos a gente chama profissionais, né, que cuidam de pacientes graves, né, para falar um pouco para os alunos da nossa pós-graduação, né, que estão aprendendo a técnicas de ferramentas de cuidado paliativo. E é interessante que esses profissionais trazem, né, de que, nossa, eu não sabia que existia ferramentas para isso, né? Tanto ferramentas, e é importante, né, trazer, não é que são ferramentas para transformar notícias difíceis em boas notícias, não é sobre isso, né? É saber falar, trazer essas notícias difíceis de uma forma leve para o outro, né, trazendo para ele ferramentas de como cuidar e também da gente saber se cuidar para isso, né? Agora, né, falamos muito sobre a questão da assistência, do DANI médico assistencial. Agora falando você como gestor, qual que para você é a tua importância da especialidade do cuidado paliativo junto com a especialidade da oncologia clínica hoje no cenário de saúde? E é interessante falar com você que a gente está falando... eu acho que até pensando, né, vindo para cá, eu fiquei muito, né, trazendo ao pensamento quanto que você lida com realidades muito diferentes, infelizmente, né, que é a realidade no cenário privado, que a gente tem, inclusive, uma equipe de cuidado paliativo, né, e também pacientes que têm uma possibilidade de ter tratamentos modificadores de doença, né, de última linha, de primeira linha, e numa outra realidade, né, que é no público, que eu já ouvi muitos colegas, né, que estão, né, especificamente até nesse hospital, né, no hospital de base, que é acho que é o maior hospital que a gente tem, ou talvez um dos maiores aqui, é o maior. né, de que, assim, a gente não tem nem medicamentos para dor. Como é que a gente vai falar sobre cuidado para dor se a gente não tem um medicamento, né? Como é que é isso para você falando como um gestor? Tá joia. A gestão até entrou na minha vida de uma maneira não programada, assim. Eu estava aqui em Brasília e eu sempre gostei muito de trabalhar no SUS também. Quando eu vim para Brasília, eu vim para trabalhar só no Sírio. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando só no serviço privado, mas eu tinha vontade de trabalhar no SUS. E aí em 2018 surgiu a oportunidade de entrar no hospital de base. E aí eu fui para o hospital de base, junto com alguns outros colegas. E como eu tinha interesse por trabalhar no SUS, e a hora que a gente chegou lá no hospital de base, a situação estava muito difícil lá. Então, o serviço estava muito desorganizado, passando por uma série de reestruturações. E aí eu comecei a ajudar nessas reestruturações, junto com o atual chefe que estava lá. O chefe que estava lá naquele momento. E aí eu fui ajudando, fui me inteirando das coisas. Passou mais ou menos 1 ano, ele optou por sair e falou assim, olha, fica você aqui no meu lugar na chefia. Eu falei, não, mas calma, eu não estou preparado para isso. Ele falou, não, fica aqui. E aí eu comecei muito cedo a atuar na gestão, primeiro de um hospital público. E você ser gestor, eu acho que passa um pouco por isso também, não é um talento, você tem que criar também novas habilidades, você tem que desenvolver novas habilidades para poder liderar um grupo, para poder pensar na gestão e para poder pensar estrategicamente o que seria mais interessante. E aí eu busquei também ferramentas para isso, comecei a estudar um pouco sobre gestão, sobre liderança, eu estou terminando agora um MBA de gestão de saúde na Fundação Dom Cabral, finalizo agora no mês que vem já, foram 2 anos e quase 2 anos e meio de MBA, e você vai aprendendo quais são as importâncias, né, de você fazer aquela gestão daquele serviço, o que consegue agregar valor, se diferenciar naquele serviço e como você faz para liderar aquelas pessoas que estão ali. Que é um pouco do que a gente estava falando agora de você criar essas habilidades mesmo, né? Estudar, criar as habilidades, mudar um pouquinho o pensamento, mudar o mindset, ler coisas diferentes. Então isso foi interessante. E aí nessa jornada, aí a gente vai trazendo também coisas da nossa experiência, né? Da nossa vivência, do que a gente viveu e foi construindo. E aí, como eu falei, eu acho que ter o cuidados paliativos fortalecido e próximo é muito importante pro serviço de oncologia.
além de ser uma ótima maneira de você agregar valor e cuidado para o paciente, então isso eu acho que talvez seja o principal, né? O ganho de valor e o ganho de cuidado para aqueles pacientes que estão ali passando por um tratamento oncológico. E isso vai, não é só aquele paciente que está já numa fase final de vida, né? Mas para aquele paciente que está num tratamento curativo, mas que está tendo muitos sintomas, ou que está tendo algum sofrimento intenso, seja físico, emocional ou espiritual. Então, ter o cuidado paliativo ali próximo traz um ganho de valor muito grande para o serviço. E isso é perceptível para os pacientes. E isso ajuda, inclusive, no negócio. Ajuda a você captar mais pacientes e ajuda você a reter bons profissionais, que hoje são demandas do mercado. Todo serviço privado, ele quer captar mais pacientes e reter as melhores pessoas. E pensando agora no negócio, o cuidado paliativo ajuda nisso também, porque isso traz um ganho de valor para o serviço, um ganho de valor para o paciente e para a sua família, melhora a percepção de cuidado, de saúde como um todo, e ajuda você a reter boas pessoas. A gente quer reter bons profissionais que sintam, né, que seu paciente está sendo cuidado da melhor forma possível. Então, o cuidado paliativo é bom em vários aspectos, e quanto mais fortalecido ele for, melhor, né? Então, quando você tem uma equipe que consegue prestar uma boa assistência, tanto no paciente que está internado, quanto no paciente ambulatorial, que ajude nas reuniões familiares, que ajude a equipe da oncologia no manejo de dores de difícil tratamento, ou de sofrimentos de difícil tratamento, isso é muito bom, né? E quando isso falando um pouquinho do cenário privado, quando a gente vai para o cenário público, a situação ela é um pouco diferente. A gente tem uma demanda enorme no serviço público de pacientes que estão em sofrimento e que estão necessitando de vários suportes em termos de controle de dor ou de um cuidado mais de fim de vida ou de suporte, e a gente tem uma equipe pequena em geral. Cuidados paliativos em geral no serviço público acaba sendo uma equipe que não está, digamos assim, na lista das prioridades quando o gestor do serviço público está montando a sua equipe com um recurso que geralmente ele é pequeno. Então, acaba se destinando muitos recursos para pronto-socorro, para UTI, para cirurgia, etc. E acaba sobrando um recurso pouco para a contratação, por exemplo, de um serviço maior de cuidados paliativos. E no hospital de base é que a gente acaba vivendo muito dessa realidade. A gente tem um serviço de oncologia bem grande lá, que atende mais de 2.000 consultas por mês, mas a gente tem 2 profissionais do cuidados paliativos apenas no serviço e que não dão conta daquela demanda. E você precisa ter uma equipe boa para dar conta da demanda, inclusive em tempo hábil. Porque a demanda, geralmente, do cuidado paliativo precisa ser atendida rapidamente. É o paciente que está com dor, que está com sofrimento, não dá para ele esperar 2, 3 meses para ele passar em consulta. Então, a gente acaba tendo muito essa necessidade do cuidados paliativos no SUS e dessa celeridade, que acaba não acontecendo, muito porque as equipes são pequenas, a demanda é muito grande e você acaba tendo essa dificuldade, né? Você não tem equipe para passar na enfermaria, que é uma coisa super importante. O ambulatório você encaminha, demora 2, 3 meses para passar, às vezes, na consulta. Então, muitas vezes a gente acaba, os próprios serviços de oncologia tendo que fazer isso. Só que não é da mesma forma, não é um oncologista, não tem o mesmo olhar né, do profissional de cuidados paliativos que tem todo um treinamento para isso. Então a gente percebe nitidamente isso, né? Existe a falta que faz você ter um cuidado paliativo presente, atuante no serviço público, que é a realidade do hospital de base, e no Sírio-Libanês a gente tem a outra situação, que a gente tem realmente um serviço de cuidados paliativos presente, atuante, que consegue atender essas demandas, né, em tempo super hábil, né? Hoje mesmo foi a situação, o paciente internou de madrugada, precisava de um apoio da equipe de cuidados paliativos, eu estava lá no hospital agora, já junto com a colega do cuidados paliativos, vendo o paciente que internou durante a noite, a gente
às 9 horas da manhã já estava vendo junto, acolhendo a família e dando suporte. Isso é super importante, né, para o paciente. E no SUS a gente acaba não conseguindo fazer isso, geralmente por serem equipes pequenas e a demanda ser muito grande. É interessante te ouvir falar, assim, como gestor, né? Esse ponto do olhar do gestor é um ponto muito significativo. E a gente falando de skills, e você comentou muito bem, como que nós, médicos, em si, durante a nossa formação, a gente em muitos momentos exerce algum papel de gestor, desde do seu ambulatório em si, ou a nível hospitalar, que é um ambiente para gestão muito complexo também. E como o olhar do gestor tem um olhar ao longo de toda a jornada do paciente, que a gente fala muito dentro do paciente oncológico, como que é essa jornada complexa, em diferentes facetas, que foi um dos fatores até que te atraiu para trabalhar com oncologia, né? Paciente muito mais ambulatorial, consultas mais passadas, mas que vem no box, faz medicação, tem demandas ali, às vezes precisa de complicação para internação. E como que o olhar seu como gestor tem esse olhar de realmente benefícios da parte clínica para o paciente, mas tem um benefício na gestão, nesse sentido do olhar do paciente, como que isso agrega valor, e isso é muito significativo, e isso a gente tem dados em literatura também, né, de como que isso é mostrado dentro do cuidado paliativo. Hoje também a gente tem cada vez mais, tem uma mudança de comportamento do próprio paciente, da família. Hoje o paciente e a família, eles estão cada vez mais exigentes. Principalmente quando ele está falando dentro de uma medicina privada, então o paciente e a família, eles buscam os melhores locais e eles conseguem ter acesso às informações disso. Então, hoje se discute muito em gestão a experiência do paciente. E os serviços de saúde, de um modo geral, entenderam que quanto melhor a experiência do paciente naquele aparelho de saúde, melhor é para o negócio também. Sim. Então, não é... Antes, essa visão não era... dessa maneira, né? Muitas vezes se entendia, às vezes, como uma coisa superficial, uma coisa secundária, o meu foco no negócio é outra coisa, eu quero focar no... E hoje não. Hoje, os gestores, de um modo geral, entenderam que o paciente busca a melhor experiência. E isso é bom para o negócio, é importante para o negócio. Então, quanto melhor for a experiência do paciente e da família, quanto mais ele for um promotor daquele serviço, melhor é para o negócio. Ele volta mais vezes, ele indica para outras pessoas, o serviço cresce, o serviço se fortalece. Então, hoje, muitos gestores buscam isso, né? Buscam que o paciente tenha a melhor experiência possível dentro daquela realidade ou daquele serviço. E aí começa a se aparecer com uma importância muito grande, por exemplo, cuidado paliativo, que ajuda muito na experiência do paciente, melhora muito a percepção de cuidado, melhora a experiência do paciente, tanto do paciente quanto da família. Então, hoje, a gente começa a ver esse movimento, cuidado paliativo se estruturando dentro dos negócios de saúde, como uma estratégia importante para o negócio mesmo, porque vai melhorar... Prioridade também, uma né? prioridade, porque aquilo lá vai melhorar a experiência do paciente, vai melhorar os meus indicadores, vai aumentar a procura do meu serviço, vai fidelizar mais aquele paciente, e isso é importante para o negócio. Isso. É interessante. Não só para o cuidado, né? Que é o nosso core ali, a gente quer cuidar bem do doente, mas é importante para o negócio também. É isso, né? O olhar clínico tem um benefício clínico, mas também tem essa questão do benefício realmente para o negócio como gestor, né? Você está falando aí, eu lembrei muito, é um LTV, né? Lifetime Value, realmente como que o paciente acaba ficando mais tempo nessa jornada no mesmo hospital e como que isso é importante para o hospital, nesse sentido, quando ele se sente bem acolhido, essa experiência do paciente, que é um ponto que o Círio tem um olhar muito grande, né? De vendo olhar muitos facetados, a humanização do cuidado, um profissional capacitado para comunicações, mesmo que sejam comunicações difíceis, mas ele se sente um pouco mais compreendido, vamos dizer assim, além de todo o arsenal terapêutico que ele tem acesso. É muito legal, assim. Eu não sei se a gente está conseguindo entender esse olhar diferente do Gira, de questão do gestor e do médico, é fundamental, assim. Eu acho que é um ponto significativo, porque é um serviço. A gente tem que entender que, querendo ou não, nós prestamos um serviço. Tem uma questão empresarial envolvida e é um ponto muito significativo para que você, médico, consiga fornecer o melhor cuidado. E às vezes você tem que lançar outros armamentos e outras conjunturas, que é esse monto, como você tem colocado. Muito legal. Interessante, né, se trazer isso.
me lembra um pouquinho de como o cuidado paliativo começou lá atrás, né? Eu lembro que na primeira reunião que a gente teve, a fala foi assim, olha, eu não sei como que vocês podem ajudar, mas acho que é interessante. Porque antes de se nomear uma equipe de cuidado paliativo, né, sempre se nomeou como é importante trazer a experiência para o paciente, o melhor cuidado. Né? Que aí a gente traz, que acho que é uma coisa muito... Né, a gente não pode deixar de falar, né, que a gente está nessa instituição, como é muito forte lá no Sírio-Libanês os valores, né? Se cuidar com uma missão para um paciente, para aumentar esse tempo de permanência, né, do paciente na instituição, e mais do que isso, é de deixar o paciente fidelizado, saber que ele pode confiar naquela instituição em todos os momentos, né, da carreira dele, né? Na minha família, a gente sempre busca, inclusive, planos de saúde que deixem a gente fidelizado ao Sírio-Libanês, porque a gente confia naquele local. Exato. Né, que ele vai cuidar da gente em toda a trajetória, né? Muitas pessoas, inclusive me ligando de São Paulo, buscando, acho que eu até comentei isso com o Rony, né? A gente tem aqui uma criança que está sendo cuidada de Brasília, cuidada no Sírio-Libanês de São Paulo. Será que a gente pode já encaminhá-lo para o Sírio-Libanês de Brasília, buscando que toda a experiência de cuidado, toda a jornada seja dentro de uma instituição. Isso é muito legal. Muito. E aí, naturalmente, como se tem uma especialidade que se coloca esse olhar do cuidado do paciente, naturalmente vai ter essa abertura, né? E que a gente tem um grupo que a gente auxilia profissionais que estão implementando, né, cuidado paliativo na sua realidade, e hoje a gente percebe que está acontecendo essa mudança de mentalidade. Né, de que o profissional, hoje, o gestor da sua instituição, percebe que não somente é bom e ele tem um olhar compassivo para o cuidado do paciente, mas é também estratégico ele ter uma equipe de cuidado paliativo. É isso. E hoje, muitas pessoas, né, têm acesso ao cuidado paliativo, percebem e já sabem que o cuidado paliativo não é cuidado de fim de vida. Então, muitos profissionais, muitos pacientes buscam a gente primeiro para... Você tem algum profissional que você referencie porque eu tenho um diagnóstico de tal doença? Então é muito interessante, porque já aconteceu, né? Do paciente oncológico buscar primeiro o paliativista para buscar esse olhar diferenciado e que às vezes a gente até nomeia de que o que você precisa agora de cuidado paliativo, o oncologista clínico pode te trazer, né? Isso é muito interessante. E isso que vocês estão falando, é gestão estratégica. É gestão estratégica, como que isso tá inerte, assim. E aí, Gira, você comentando, né, a gente falou muito do privado, mas dentro do SUS, né, eu te ouvindo falar dos desafios, né, que vocês têm dentro dessa área, mas também de acesso de medicações, de vários outros. A gente teve recentemente a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que antes não se tinha dentro do SUS. Pela normativa, um local onde teria o cuidado paliativo apenas nas unidades... financiamento para isso. De financiamento. Né? Era o que restava, isso. Né? Só nas unidades Unacons, que eu acho que era obrigatório ter um paliativista, que tinha uma questão dentro do Plano Nacional de Oncologia. Mas agora você tem uma política nacional de cuidados paliativos que tem um orçamento, então talvez até você falando, depois a gente até conversa, mas assim, que talvez consiga se pedir uma equipe, até pela proporção do base, exclusivamente para o base. Aqui para Brasília, pela dimensionamento, são pelo menos 7. Então, assim, tem um ponto de quanto que isso consegue ajudar também para esse paciente, que talvez sejam os pacientes que tenham a maior necessidade nesse sentido, por vários fatores, né? E aí, te ouvindo, e aí pensando assim, tanto, principalmente talvez como gestor, você pode comentar também como oncologista clínico atuante, qual você vê como que é o maior desafio para esse trabalho em conjunto, né? A Dani, no episódio anterior, compartilhou muito sobre isso, né? De quanto que ela vê esse paciente complexo e como que é necessário olhares multifacetados, né? Às vezes o paciente passou com a oncologia, com a cirurgia, passou com a urologia, fica na UTI, fica com a equipe da enfermaria. Você precisa de auxílios para cuidar desse paciente, às vezes, ao longo dessa jornada, né? E aí, o trabalho em conjunto com o cuidado paliativo, como você vê? O trabalho em conjunto, eu acho que ele é importante. E talvez um desafio que eu vejo aí é a comunicação mesmo, a comunicação efetiva entre os vários olhares que estão olhando para o mesmo paciente ali. Então, o oncologista clínico, ele vai ter um olhar, e aí isso é muito diferente de médico para médico, você vai ter oncologistas com olhares diferentes para aquele paciente, inclusive olhares diferentes em relação
a proporcionalidade do tratamento, ao momento de parar o tratamento, onde o tratamento pode não estar sendo mais um tratamento interessante para o paciente, pode estar sendo um tratamento fútil, etc. E o cuidados paliativos traz uma outra visão sobre aquele mesmo paciente. Os vieses, né, diferentes, né? São olhares diferentes. E às vezes a comunicação ela precisa estar muito bem estreita, tá muito bem organizada entre essas duas equipes, digamos assim, né? E entre essas equipes e o paciente e a família. Porque muitas das vezes, às vezes existem ruídos na comunicação que podem interferir muito nesse cuidado. Esses ruídos podem vir de várias maneiras. Às vezes uma equipe não falou tão bem com a outra, e um não entendeu bem o que o outro está pensando ou o que o outro está fazendo, ou um falou uma coisa para a família e o outro falou um pouco diferente, aquilo gera uma angústia na família ou no paciente. Então eu vejo que a comunicação é algo super importante, porque são olhares diferentes para o paciente e as equipes são diferentes também. Então você tem oncologistas muito diferentes de perfil um do outro, de um lado você tem a equipe do cuidados paliativos, eu acho que é um pouco mais homogênea em relação a isso. Mas você tem que ter essa comunicação muito bem organizada, né? Até para isso, para não causar, às vezes, uma angústia no próprio paciente ou na família. Às vezes falou uma coisa, o outro falou uma outra coisa, e aquilo que era para ser uma ajuda, às vezes vira uma angústia, e depois você tem que voltar para desfazer aquela angústia. Tá? Então eu vejo que a comunicação é algo importante sempre quando você está fazendo um cuidado compartilhado, um cuidado complementar, um cuidado compartilhado. Isso acontece também com outras interações com outras equipes, né? Quando você tem uma equipe cirúrgica e uma clínica vendo o mesmo paciente, eu acho que a comunicação, né, especialmente o paciente internado e até mesmo ambulatorial, tem que estar muito estreita. E a gente tenta usar ferramentas para isso, né? Faz o grupo de WhatsApp, tenta estar comunicando sempre ali no grupo de WhatsApp aquilo. Eu gosto muito de ligar para o colega, o que você achou, dar um feedback ou dar conta um pouquinho, né? Olha, essa família é assim, assim, assado, eu tô tendo dificuldade nisso. Sim. E às vezes, quando essa comunicação não acontece, às vezes a pessoa fala assim, avaliação de cuidados paliativos, e não conta muito, não fala, isso é ruim. Então, precisa ser a comunicação dos dois lados, né? Então, eu tento fazer isso um pouco, né? Então hoje, eu fui lá com a Érica ver essa paciente em questão. Eu falei, Érica, a situação é essa, existe essa dinâmica na família que eu percebo. Eu tô tendo essa dificuldade, eu acho que a gente precisa caminhar com essa diretriz. Me ajuda com isso, vai lá, vê o que você acha, depois você me dá o feedback. Aí daqui a pouco ela deve estar me retornando aqui para dar o feedback. E essa comunicação é importante. E às vezes ela falha, porque às vezes é isso, né? Fala assim, vai lá e marca a consulta com cuidados paliativos. E ninguém fala nada, né? E aí você vai ter um olhar sobre aquilo. Então, eu acho que essa comunicação entre as equipes é super importante. Até no interesse do paciente mesmo, né? Para que o paciente receba realmente o melhor cuidado. Nossa, você falando, eu fui lembrando de alguns casos, né, que a gente foi discutindo, às vezes atendendo até junto em ambulatório ou fazendo reunião familiar, e realmente é uma característica. E também que eu acho que é uma questão que tem que ser treinado. Também nessa questão do colega entender esse ponto de discutir um pouco mais o caso e não simplesmente um pedido nesse sentido. Quando é plausível, por exemplo, eu trabalho no hospital de apoio, às vezes a gente sempre manda um relatório para a equipe da oncologia para tentar discutir um pouquinho mais, mas é uma das coisas que eu mais sinto falta, é exatamente essa discussão, porque o colega da oncologia, em geral, está acompanhando aquele paciente às vezes há muito tempo, tá com um olhar multifacetado de várias outras coisas que a gente não tá conseguindo enxergar e que a gente não consegue ver ali ainda. E quando a gente discute, aquilo abre um olhar e amplia um olhar de coisas que às vezes eu tô passando, o colega me passa, que é sensacional, assim. É uma das coisas que eu acho que é muito forte para a equipe que a gente tem aqui no Sírio mesmo. É mesmo. E agora, né, te ouvindo falar, né, eu acho que teve um momento que você comentou, né, que no cuidado paliativo é um pouco mais, digamos, uniforme, né? Isso é também intencional, né? A gente está falando muitos momentos aqui sobre implementação, sobre gestão, e a gente, na equipe de cuidado paliativo, no grupo, né, que a gente lidera, de implementação de cuidado paliativo, a gente sempre traz que o foco, quando você está cuidando de um paciente, é o paciente, é a família e também o médico assistente.
Então, até a forma que a gente conversa com o oncologista, com o cardiologista, é de deixando aquele profissional, aquele colega confortável com uma equipe cuidando do paciente dele, com uma equipe que vai abordar questões de sofrimento, que pode ser que abram gavetas, né, e que às vezes a gente não queria que essas gavetas fossem abertas, mas às vezes o paciente está precisando falar sobre sofrimento, sobre medo. Então, acho que fica aqui, né, acho que é algo para a gente refletir, né, que o quanto que o profissional paliativista, às vezes ele levanta essa bandeira, né, de que o paciente em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, sempre vai ser. Agora, tem também o profissional que tem que ser olhado com o mesmo afinco, com o mesmo olhar, o mesmo cuidado, tal como o paciente profissional. Né? Acho que a gente, principalmente agora, né, nos próximos episódios, a gente vai trazer profissionais que sejam referência pra gente e que não necessariamente tenham um cargo de paliativista ou tenham feito cuidado paliativo, mas tenham isso até que você trouxe no início, né? Não sei se... Acho que as pessoas perceberam, né? O que você falou que te levou à oncologia era a abordagem de cuidado paliativo. Eu gosto de pacientes graves que eu cuide em todos os momentos da vida dele. Exato. Porque eu posso ajudar em todos os momentos. Né? Quanto que a gente precisa olhar para esse profissional e cuidar dele nesse sentido de como falar com o oncologista e como posso ajudá-lo a sanar algo que ele esteja tendo dificuldade, e não de colocar o paliativista como o centro do cuidado, eu sei cuidar muito melhor do que o oncologista, do que o pneumologista, não é sobre isso. É agregar ao cuidado que já está sendo feito de forma muito boa por aquele profissional. Com certeza. De diversos profissionais que lidam com o sofrimento, que eu acho que é bem isso, assim, pacientes complexos vão ter o sofrimento, mesmo em diferentes casos, com diferentes desfechos, durante a vivência, tem muito sofrimento envolvido, né? E falando sobre negócio, a gente até nomeia isso, né? É assim, o cliente, pra gente, também é o médico especialista. Né? Ele precisa perceber que nós fazemos diferença para o paciente, família e também para ele. Porque senão ele não vai encaminhar, ele não vai perceber que aquilo faz diferença. Né? E nisso a gente vai criando essa cultura de que trazer para o profissional aquela leveza, né, de uma equipe para cuidar, acho que é um grande diferencial também. E agora, você lembra de algum caso que exemplifique esse desafio do cuidar junto, do cuidado paliativo, uma equipe, ou até, né, pensando aqui, algum paciente que foi encaminhado ao cuidado paliativo e que você foi pego de surpresa, que não avisaram para você? A experiência que eu tive um pouco mais difícil, que foi nessa questão da comunicação, foi quando eu estava fora, na verdade, que eu fui para os Estados Unidos, eu passei 1 ano nos Estados Unidos, e eu tinha alguns pacientes, né, que eu estava acompanhando, e permaneceram em acompanhamento no Sírio-Libanês com outros médicos, e eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá. Mas o vínculo que a gente forma é forte, muitas vezes, com o paciente. Então, muitos pacientes continuavam mandando mensagem, continuavam procurando por ajuda quando tinham algum sofrimento. E teve uma família específica que foi muito difícil, porque o paciente começou a entrar numa fase mais final de vida, a família tinha muita dificuldade de aceitação disso. Eu estava longe, então não conseguia estar muito próximo ali, participar da comunicação. E acabou que quem ficou aqui cuidando não tinha o mesmo vínculo com a família e não tinha, talvez, ali aquela percepção em relação à comunicação, por exemplo, né? Com quem que ele tinha que falar, etc. E aí começou a ter muitos conflitos ali entre os familiares, era uma família muito grande, então entre os familiares se comunicando com esse médico que estava aqui, que não tinha um vínculo tão próximo, que não conhecia a dinâmica da família. Aí a gente pediu para introduzir a equipe de cuidados paliativos e também deu um pouco de problema, pelo mesmo motivo. E eu fora, a família mandando mensagem, ligando, eu tive que fazer algumas reuniões familiares assim, por vídeo dos Estados Unidos com a família para tentar aparar assim, vários problemas. Assim. Então eu vejo que estar próximo, estar disponível e principalmente ter essa comunicação e essa percepção faz muita diferença. Eu vi assim que como eu estava longe e o vínculo tinha sido formado muito comigo, o quanto que era difícil para a família e para a pessoa que tinha ficado com o paciente e para a equipe de cuidado paliativo também, porque ficou tudo muito solto, né? Então foi bem difícil, eu tive que
várias vezes lá à noite, entrava no computador, fazia um Zoom com a família para poder tentar acalmar um pouquinho, para tentar contornar um pouquinho isso. E aí eu vi que isso, né? Nossa, quanto é difícil, né? E o quanto é importante que esse vínculo seja formado de uma maneira eficiente e precoce, porque muitas das vezes também, isso era uma coisa que eu fazia antes e que eu tento me policiar para não fazer, às vezes chamar a equipe de cuidados paliativos só no finalzinho, né? Quando o paciente já está ali numa situação super difícil, aí que você vai lembrar, vai chamar, mas é isso, não teve tempo de formar o vínculo, não teve tempo de entender a dinâmica daquele paciente, o que é importante para ele, para a família, etc. Isso acaba também dificultando um pouquinho, né, esse cuidado. Então, eu tento, na medida do possível, trazer para antes ali essa percepção do cuidados paliativos e tentar trazer esse cuidado não só para aquele momento mais de fim de vida, né, mas já vai trazendo antes, já vai tendo um vínculo ambulatorial, já vai existindo aquela confiança, e isso torna, inclusive, as demandas que surgem nesse processo até mais tranquilas, até para o próprio médico assistente, fica um pouco mais tranquilo, aquilo fica mais leve quando isso acontece antes. Legal isso, né? Né? Pensando um pouco, né, no nosso viés, né, de cuidado paliativo, a gente lida muito com isso também, né? Até porque como a gente, né, trabalha com a questão da conexão, da necessidade de conexão com o outro, do vínculo, a gente lida muito com isso, né? Com essa personalização. Às vezes o cuidado está muito personalizado e às vezes aquele profissional não vai estar disponível, né? Então a gente trabalha muito com essa questão, né? De mudar, né? Talvez o cuidado do personalizado, só com o médico, com o Dr. Rony, tem algo diferenciado para algo institucionalizado, né? Comigo a gente fez uma conexão e que bom. E por eu estar muito preocupado com você em todos os momentos da sua trajetória do cuidado, quando eu não estiver aqui pessoalmente, vai ter uma equipe que está trabalhando com os mesmos princípios que eu venho trazendo com você, né? E eu acho que isso fortalece, inclusive, a equipe como um todo. Né? O paciente, ele tem aquele senso que aquele médico está olhando para ele e olha para ele com um cuidado tão grande que ele conversou com uma equipe toda que vai estar ciente do caso dele, que vai estar alinhado com os preceitos dele e que, claro, que ele vai ter aquela referência personalizada, né? Mas que aquele cuidado é institucionalizado. Né? E o quanto que isso é intencional também, né? Sim. Nesse sentido, né? Esse seu caso exemplifica muito a importância do vínculo de referência do médico assistente e como que para nós dentro do paliativo nesse sentido é importante talvez não ficar tanto com essa personalização, até pela sobrecarga e o que isso pode gerar nesse sentido. Eu gosto sempre de falar muito, né? Já tem um coordenador do cuidado, geralmente o médico titular que tá ali, já tá coordenando esse cuidado, o restante vem com uma equipe para dar um suporte, um auxílio, né? Como que isso é importante, né? Até porque às vezes a gente comenta isso, né? De que eu acho que o nosso trabalho, né, de que cuida de pacientes em muito sofrimento é um trabalho insalubre, né? Que traz um risco mesmo de saúde mental pra gente, né? E uma das formas da gente fazer esse autocuidado é também disso, né? De como trazer aquele cuidado para a equipe, porque às vezes a gente não vai estar disponível. E tá tudo bem, não tá disponível, seja pessoalmente, seja mentalmente, ou conectado com aquele paciente, né? Mas eu sei que ele vai receber os cuidados, às vezes não é pela Suelen, mas é por uma equipe que tá alinhada aos valores dela. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, você comentando, né? Eu acho que você que vive tão profundamente, tanto a realidade de gestão, isso é interessante, né? Realidade de gestão e assistência no privado. Não, e realidade... Desculpa te interromper, né? Mas é muito interessante quando uma pessoa está na gestão e ela está na assistência. É totalmente diferenciado. O olhar é diferente. Isso é muito interessante. E me traz, sabe o que? Coerência, né? A pessoa, ela faz aquilo que ela prega, né? Isso é muito legal. E é extremamente necessário, né? Ela faz aquilo. É muito e aí você vive essa realidade, isso que eu acho interessante, tanto no público como no privado. Mas eu imagino, né, nisso que você falou de trabalho insalubre, que isso também lhe traz muitos desafios nesse ponto, né? E como que é para você lidar com essa realidade, tanto do público como no privado? Tanto como gestor, também na parte assistencial, né? Dividindo assim, porque eu imagino que seja um desafio. Você compartilhou um já, diferentes, né? Como que é para você lidar com isso? São desafios diferentes. Isso traz uma sobrecarga muito grande, tanto física quanto mental também, né? Porque você acaba lidando com
com muitos desafios. São os desafios do paciente mesmo, né? O paciente está em sofrimento, o paciente está com dor, o paciente progrediu, e aí você tem que estar ali disponível para estar atendendo as demandas dos pacientes e estar disponível para atender também as demandas dos serviços. Então, reunião para organizar alguma coisa, gestão de conflito que tem o tempo todo, né? Tem que fazer muito dos desafios da gestão são gestões de conflitos dentro da equipe, então a gente tem que fazer gestão de conflito, organização do serviço, reunião. Então são coisas que demandam bastante e são diferentes quando a gente olha, né, do privado e para o público. Alguns desafios são semelhantes, mas você também tem esses desafios que são diferentes, tanto na assistência quanto na gestão, né? Na assistência você tem, muitas vezes no SUS, não tem disponível aqueles melhores tratamentos e você vai ter que lidar com uma escassez de recursos, tanto de medicamentos quanto de exames. Eu não vou conseguir pedir um exame que eu quero, no tempo que eu quero, e eu tenho que muitas vezes fazer essa gestão dos recursos limitados que eu tenho no SUS. E em relação à gestão do serviço também diferente, né? No serviço privado você está buscando, às vezes, outras coisas que são importantes para o negócio, para a perenidade do negócio, para o crescimento, né, do negócio, para você estar alinhado dentro dos valores da instituição. E no SUS, a gestão muitas vezes está em resolver aquelas demandas urgentes. Preciso de mais espaço, de físico, preciso de mais médicos, eu preciso resolver o que eu vou fazer aqui com esse medicamento que acabou. Então, os desafios são bem distintos, né? Então, isso acaba exigindo bastante ali do dia a dia, né? Então tá sempre no celular, sempre resolvendo um monte de coisa, chega tarde em casa, mas faz parte. Foram caminhos que eu escolhi, né? Nossa, realmente, né? Eu sei que recentemente você até mobilizou toda uma questão junto com a equipe de mutirão também, de desafios para representar uma demanda que a gente tinha no SUS ali, enfim, desafios. E que trazem, acredito eu, também muito propósito, né? Porque eu vejo o quanto de vidas você impacta e consegue impactar, tanto na assistência, mas também como na gestão, né? De ferramentas que consegue lançar a mão, né? Que às vezes na assistência a gente impacta uma vida muito intensamente, mas na gestão às vezes a gente impacta um número de pessoas que às vezes eles nunca vão saber que a gente existiu, mas que foi impactado, né? Eu acho que esse é um ponto fenomenal, né? Eu acho que o propósito é o que motiva a gente, né? Acordar todo dia e enfrentar esses vários desafios. Acho que quando você tem um propósito claro, e isso é um grande motivador, um grande energizador, né? Então a gente acorda com vontade de seguir aquele propósito, de fazer acontecer. Então acho que é uma coisa interessante, assim. Apesar do cansaço, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre tento balancear um pouquinho, né? A vida profissional com a pessoal, para também não minar muito a vida pessoal. Mas acho que o propósito é uma coisa que dá muita energia pra gente, né? Quando a gente tem um propósito claro na nossa vida, acho que a gente consegue encontrar energia para superar esses desafios todos. Legal você trazer isso. A nossa, né, algo que a gente ia trazer era até sobre isso, né? O que te faz ficar. E quando você nomeia o propósito, e é tão legal que eu acho que foi a primeira pessoa que nomeou o quanto que é importante a gente ter essa rede de apoio também, pra gente colocar o nosso propósito, né? Essa rede de apoio que banca o nosso propósito, que tá com a gente no nosso propósito e que sabe que às vezes a gente chega mais tarde ou se a gente não tá presente quanto que a gente queria, é porque tem algo maior e que essa pessoa tá junto disso, né? Quanto que é importante também, né? Essa família pra tá com a gente dando essa... tá com a gente nessa união, né? Quanto que isso é importante. E aí você compartilhando, né, de conseguir balancear tudo isso, assim. A gente tem trazido sempre agora uma questão de autocuidado, falando de autocuidado, e se eu fosse compartilhar uma prática ou algo que é significativo para o seu autocuidado, para te ajudar a balancear toda essa questão de sobrecarga de trabalhos tão distintos, de realidades tão distintas, com a sua paz e a sua tranquilidade pessoal, para você seguir no seu propósito, teria alguma prática de autocuidado? Assim, o que mais... o que eu faço, assim, um pouco, eu tento fazer exercício físico, umas 2, 3 vezes na semana. O tempo, para mim, é um negócio um pouco escasso, então eu acordo cedo, eu tenho o hábito de acordar em torno de 5h20 da manhã, e aí eu comprei uns aparelhos e faço exercício em casa mesmo, esteira, alguns aparelhos de musculação. Então eu faço de manhã cedo, umas 3, 4 vezes na semana, para tentar ter, assim, não ficar sedentário, né?
E como válvula de escape, assim, do ponto de vista mental, para mim o que são duas coisas que me trazem muita tranquilidade. Uma é um tempo de qualidade com a família, então eu gosto muito de ficar com os meus meninos, né? Brincando com eles, passo o fim de semana junto, faz uma viagem curta para ficar com eles ali, conectar com os meninos e com a esposa. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então a gente volta e meia faz viagens curtinhas, assim, sai no sábado, volta no domingo, só para sair um pouquinho e ficar só ali junto com a família, né? Com a esposa e com os meninos. É uma coisa que eu gosto. E mexer com o jardim, que é algo que eu gosto muito também. Que legal. Eu gosto de plantar. Eu plantei algumas árvores aí pela cidade. Que bacana. Eu gosto de mexer com o jardim, plantar árvore, pega a semente, vejo crescer, planta em algum lugar. Que bacana. É uma coisa que eu tento fazer também, que é uma válvula de escape. Legal. Tô lembrando que teve uns 2 pacientes, pelo menos, que me traziam isso, né? De que, geralmente o girádio ele tem essa característica, vincula muito com o paciente. Né? Você tem esse vínculo muito importante. Né? E alguns pacientes que a gente cuidou junto me traziam isso. Não, porque eu descobri que o Dr. Girardi, né, gosta de plantar e eu dei alguma muda para ele. Né? E o quanto que isso é significativo para a história do paciente, né? De que eu dei a muda de alguma semente para aquela pessoa que cuida, né, que está cuidando de mim, aquela pessoa plantou, às vezes, na casa dela ou em algum lugar que é importante e significativo. Isso é muito intenso, né? Tem alguns IPs plantados aí. Um que é muito significativo para mim é um que foi em homenagem à Verinha, da Rede Feminina, que foi uma paciente minha e que foi também líder da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma pessoa que me trouxe muito essa questão do propósito de cuidar do paciente, sabe? Então ela trazia muito isso, falou assim, Daniel, você tem que cuidar de gente, você tem que cuidar do paciente aqui do Sul, você tem que dar conforto, cuidar deles. Eu fiz um vínculo muito forte com ela faleceu de câncer no ano passado, e ela foi minha paciente, foi paciente ali do Sírio, e um dos IPs que eu tinha pegado de semente era um IP rosa, e aí na homenagem que a gente fez no hospital de base para ela, eu plantei esse IP no hospital de base. Nossa. Então tem lá uma mudinha desse tamanho assim, que é um IP rosa em homenagem à Verinha, que está crescendo lá no hospital de base, como forma de homenagem a tudo que a gente construiu junto. Nossa, que legal, Gerard. Que fundo. Rapaz, isso. Aí você levou o autocuidado para um outro nível, assim, de profundidade. Nossa, é isso. E é legal, né? Você trazer aqui, e é legal, assim, eu vou falar uma coisa. O Rony não vai muito concordar, não. Mas vou ser muito sincero, eu não vejo muito a atividade física como autocuidado. É necessário. É igual remédio, você tem que fazer. Não é sobre gostar ou não. Mas o autocuidado como essa válvula de escape, né? Faz a gente se conectar com aquilo que fez a gente estar aqui, né? Vivo, né? Com o nosso propósito, né? Não, e você falou agora, vou citar nomes, mas enfim, tem uma colega nossa, oncologista do Sírio, que é corredora também. E aí visitando uma paciente, enfim, foi um contato pontual, não é uma paciente dela, passando no final de semana, né? E ela já tá num momento de fim de vida, e ela tem um histórico de ter corrido uma meia maratona, importante e tal. Aí ela falou assim, esse ano eu vou correr essa mesma meia maratona em homenagem a você. Aí o esposo, não conhecia, desabou. Então, assim, foi um momento muito significativo também. E é interessante isso, assim, não tinha esse olhar, mas tem alguns... O próprio Arthur Guerra, né, que é da psiquiatria do Sírio, correu a meia maratona de Buenos Aires com a esposa, depois dela entrar realmente em remissão de um câncer de mama. Que legal. Então, assim, é legal como que é essa significância, né? Poxa, bacana. Assim. E tem algum livro ou algum filme que acho que para você faça sentido no que te tange ao teu propósito de vida? E assim, um livro que me fez a escolher a medicina e escolher tratar de pacientes foi o livro lá que fala de São Lucas, Médico de Homens e de Almas. Eu li esse livro quando eu estava decidindo se eu queria fazer ou não medicina. E aí foi um livro que me marcou, e aí o livro conta toda essa trajetória, né? Do Lucas, né? Ele começando a se descobrir como médico e tendo aquele cuidado com as pessoas e tentando cuidar das pessoas, especialmente as menos favorecidas, da melhor maneira possível. E aquilo me mexeu, eu falei assim, eu quero isso, quero fazer medicina para cuidar das pessoas aqui. Então esse é um livro que me marcou assim, bastante nessa questão do propósito, né? De cuidar das pessoas e tentar fazer o melhor possível. E o outro foi essa relação com a Verinha que eu falei aqui, que é uma pessoa muito querida para mim, que faleceu infelizmente da doença, mas que a gente conversava muito sobre isso, e ela trazia muito forte essa questão de
assim, cuidar de pessoas, vamos cuidar, vamos fazer isso junto. Então, acho que são duas coisas, assim, que me trazem muito propósito, assim, até hoje. Que legal, sensacional. Sensacional. Foi, cara, que incrível. Obrigado pelo compartilhamento, obrigado pelo momento. E aí, assim, nossa audiência que quisesse te encontrar, eu sei que você trabalha especificamente numa parte mais da oncologia, acho que vale a pena se tiver algum contato e deixar onde que eles conseguem te encontrar nesse sentido. Algum paciente ou alguém quiser, enfim, marcar uma consulta, eu atendo no Sírio Libanês. Se colocar meu nome, vai aparecer já no site do Sírio e o telefone lá para poder fazer algum agendamento de consulta, alguma coisa. Então, não é difícil, não. Colocar meu nome ali no Google, já vai aparecer lá como médico do Sírio Libanês e as maneiras de entrar em contato. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E se você gostou desse episódio, se conectou com a gente aqui, já deixa o like, se inscreva no nosso canal, curta, vai ser incrível poder continuar acessando vocês. Gira, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente aqui, foi muito bom. Muito obrigado por esse bate-papo repleto de propósito, né? Repleto dessa liderança, né? Essa liderança que traz o exemplo de vida, né? Na prática, é uma honra ter você. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, foi um prazer também, viu? Obrigada. Valeu, gente.